né? Eu acho que foi pelo processo mesmo dentro de mim, né? De algumas coisas que me dificultam e que às vezes eu vejo assim como uma luta e uma batalha para que eu conclua as coisas no seu tempo. Para mim, minha vida toda foi assim, como se fosse, não um atraso, mas como se fosse um retardar das coisas, sabe? Mas Deus tem trabalhado comigo, tem me ajudado em muitas áreas da minha vida a vencer esse processo, e hoje eu me vejo em vitória em algumas áreas que eu antes tinha dificuldade e hoje eu vejo concluídas. Então, começando o trabalho. Com respeito ao livro, o que me chamou a atenção, assim, da ideia geral, assim, do livro, não só como Lauren escutava, que realmente as coisas que Deus, assim, se revelava para ele, eu acho que para todos é um impacto, né? Porque quando Deus fala, não existem dúvidas de que foi Deus. E realmente a gente não tem palavras para dizer como Deus age, né? Quando vem dele, realmente é uma coisa sobrenatural. Mas o que me chamava a atenção em Lauren era a ânsia dele, o desejo de sempre escutar a voz de Deus. Ele buscava isso o tempo inteiro, né? Em tudo de projetos, para onde ele ia, mesmo ele ansiando por uma pessoa para ser obreiro na base da Jocum, né? No projeto que ele estava fazendo, ele conversava com Deus, né? Eu gostaria muito que Caleu, sei lá, fosse o obreiro, mas assim, ele não pedia a Deus, né? Ele dizia, e mesmo assim ele poderia ter chegado vendo que tinha todos as coisas para aquela pessoa ser o obreiro, uma pessoa que era apaixonado pelas almas, que era direta e tal. Ele poderia ter chegado para ele: você quer trabalhar comigo? Mas não, ele ficava na espera do que Deus ia falar com aquilo que ele estava desejando no seu coração, para ver se vinha de Deus ou se era algo dele, vontade dele, né? Como a história da esposa dele também, quando ele passeou, que ele olhou aquela paisagem, pensou: poxa, por que eu tô só? Seria tão bom dividir isso, essa beleza com uma outra pessoa. Mas quer dizer, ele esperou, ele não chegou para Deus e disse assim: Senhor, me manda uma pessoa, e nem saiu desesperado como a gente vê hoje em dia, quando a pessoa quer casar, que é uma pessoa que quer namorar normal, ele vai atrás disso, né? Mas ele não, ele esperou que Deus enviasse, e enviou da forma mais engraçada, que eu achei bem engraçada a história deles com relação a ela, como ela se comportou, né? Porque tava com raiva, colocou a pior roupa, e mesmo assim chamou a atenção dele, né? Porque foi uma coisa que veio de Deus, né? E o que mais me impactou foi a fidelidade dele, né, para com o Senhor, né? Quando, como Igor falou, quando a tia dele chamou ele, né, com relação ao esposo, a Jorge, que tinha uma empresa, né, e chamou ele para trabalhar. Eles não tinham filho, e a intenção deles era que ele fosse herdeiro, né? E era uma empresa de milhões de dólares. E Deus já tinha revelado a ele que ia chegar esse momento. E quando ele se aproximou da tia, não foi nem um momento pelo interesse da grana, né, do dinheiro, do que eles poderiam dar. E ele sabia disso, que tinha oferecido para o pai. Então, em nenhum momento do relato dele, ele mostra interesse pelo financeiro da família, sabendo que ele poderia ter uma oportunidade de crescimento, né? E sabendo que o pai já tinha passado por isso. Então ele mostra muita integridade, né? Que ele queria se aproximar da tia por conta da família, porque ele queria romper aquilo que foi quebrado lá atrás com relação à tia, o pai dele. Ele queria unir de alguma forma, como se ele fosse uma ponte para aquilo ali, né? Que foi desfeito, e eu creio que isso veio do Senhor para o coração dele, né? Então, quando ele disse que ele não quer o emprego,
ele se sente até tentado, né, de uma certa forma, quando ele fala do projeto que Deus revelou para ele para alcançar vidas, era uma coisa grande, e ela disse, mas Lauren, você pode fazer isso aqui também nos Estados Unidos. Muitas pessoas precisam desse seu trabalho aqui também. Mas aí a visão, Deus, ele tinha um relacionamento com Deus que na hora mostrou a ele que Deus não queria só aquilo ali. Deus tinha queria levar ele além das fronteiras. Ele poderia sim usar a vida dele ali nos Estados Unidos, mas ele queria levar ele muito mais longe, né, através da vida dele, resgatar muito mais almas do que quantidade de almas, né, nos Estados Unidos. E ele tinha a convicção, né, que Deus faria isso, né? Tipo, tinha a certeza mesmo que não foi uma coisa, um sonho que ele deixou pro lado. Então, o que eu vejo é a fidelidade dele, que ele poderia ter se movido com relação ao financeiro, né? E de tipo assim, então aqui tá bom mesmo, nos Estados Unidos, eu vou ser futuramente sócio, herdeiro, vou ter muita grana, posso abrir uma empresa muito maior, o que Deus sonhou para mim, eu posso, então, ele poderia idealizar os sonhos do mundo e do humano, né? De ter assim, não, vou fazer uma coisa muito melhor, né? Mas não, ele renunciou isso, né? E decidiu continuar sendo fiel, né? O que Deus tinha chamado para ele fazer. E a aplicação que como pergunta no caderno, sobre a aplicação, que para mim ela é fundamental, é que a gente deve ser fiéis a Deus, que a gente não deve negociar os nossos valores e princípios. Eu acho que isso nada compra, né? Eu acho que a pessoa tem que valorizar o que tem dentro que vem de Deus, porque nós fomos criados para isso, né? Então, assim, ninguém veio ao mundo por acaso. Nem aquele que foi pro ventre e nasceu morto, né? Então, eu acho que a gente não deve negociar os nossos princípios e valores, porque quando a gente negocia ou não negocia, tudo tem um custo quando a gente negocia e tudo tem o seu valor, né? E sobre desenvolver o tema de ouvir a voz de Deus, eu vou citar o que Lauren falou dos 12, né? Que primeiramente é submeter-se, né, a Deus. Agora eu achei bem interessante que quando ele fala se submeter, ele também fala, ele relata, eu acho que não sei se é ele, não lembro se é ele ou é a mãe dele, que fala que tem gente que escuta a voz de Deus, mas não põe em prática. Então, às vezes a gente acha assim, eu quero ouvir a voz de Deus, do que adianta você ouvir a voz de Deus e não colocar em prática o que ele está pedindo para você falar, né? E além de ouvir a voz de Deus, ainda tem assim, o como e quando, né? Quando Deus fala alguma coisa, como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Então, isso também é importante. E também, que eu achei interessante, foi que a gente não deve obedecer quando a gente tiver vontade. Deus falou, eu só vou fazer, daqui um tempo, quando eu tiver tal idade, ou quando eu tiver com menos isso, ou primeiro eu vou resolver isso aqui. Não, isso não é se submeter e obedecer a Deus. E tem que, nesse caso, eu acho que tem que resistir ao inimigo, né? E um dos inimigos da gente que eu vejo é o nosso próprio eu, né? Não só, às vezes a gente vê o inimigo só fora, potestade e tal, mas tem a gente também, que às vezes é o nosso próprio inimigo, né? Porque ele vai tentar sabotar e abortar os sonhos de Deus, né? A intenção dele é essa, para a vida da gente, né? Então a gente deve aguardar a resposta de Deus, que Deus ele fala de inúmeras formas, não necessariamente do jeito que a gente espera, que a gente gosta de ouvir, como a gente se sente tocado. Não, Deus ele pode falar de inúmeras formas, né? E a gente tem que estar disposto a ouvir a forma que ele quer falar, não só esperar daquele jeito. Às vezes ele tá falando aqui, mas ele ainda não falou, porque eu sou acostumada assim. Não, Deus pode falar de inúmeras formas. A gente é que tem que estar conectado
com ele, procurar estar como Lore, ansiando para escutar a voz de Deus. E a gente precisa confessar os nossos pecados. Na parte que Lore fala que Deus falou com ele, que antes de que tinha 2 pessoas, um casal, já abrindo, começando tudo, e de repente Deus revela para ele que ele tem que passar os 7 dias num lugar, e já tinha revelado a casa para ele que ele ia ficar, e disse, não, mas que doideira, isso não foi de Deus não, se for de Deus mesmo vai falar. E os donos pega e fala com ele, olha, Deus me falou que era para você passar aqui uma semana com a gente lhe convida, e ele ficou, e Deus já tinha revelado para ele que era para ele ficar de jejum esses 7 dias. E ele não esperava nunca que era para confessar pecados, coisas que ele tinha que ver que tinha no passado, mágoa, né? Que foi o negócio da igreja dele, né? Que aconteceu. Então a gente deve confessar nossos pecados, que ainda não foram colocados diante de Deus. E um detalhe é que a gente deve pedir ao Espírito Santo que nos revele, né? Porque às vezes a gente tem pecado que a gente acha que, eu sei que eu errei ali, eu fiquei com mágoa disso, mas é aquilo que a gente não conhece, né? Que, como foi dito na aula, da área oculta, que só é revelada através de uma revelação. Então eu acho que a gente também deve ansiar para o Espírito Santo nos revelar de alguma forma, né? Nos trazer isso, porque às vezes a dor na alma que a gente desconhece, ela pode bloquear o agir de Deus, né? E eu acho que isso desemperra. Aí o outro ponto foi que ele fala do princípio do machado, né, que tem em 2 Reis 6, que quando a gente perde o caminho, a gente tem que voltar à última situação, né, que Deus falou, e ver se a gente realmente obedeceu a sua última voz. O outro ponto, que ele não usará apenas pessoas para te falar, né? Como tem gente que fica, mas eu vou na igreja tal, eu vou no profeta tal. Deus, quando ele tem uma coisa para você, ele vai falar diretamente com você, né? Então a gente tem que ter cuidado com esses tipos de coisa, porque principalmente quando é profecia, né? Quando é profecia, tem que ter muito cuidado. E o outro ponto é não falar com ninguém enquanto Deus não nos der permissão, para que evitemos cair no orgulho, presunção, errar na questão do tempo, método próprio de Deus, criar confusão na mente de outra pessoa que a gente está comentando, que também precisa de preparação. Aí eu quero abrir uma aspa nesse ponto aqui, porque esse ponto aqui é o ponto que no caderno pede para fazer uma análise pessoal, um ponto específico de ouvir a voz de Deus. E eu me identifiquei com isso aqui, porque ao ouvir a voz de Deus, do que Deus diz para me fazer, eu tenho como uma dificuldade de controlar minhas emoções. Então eu quero logo compartilhar com as pessoas aquilo que Deus me falou. E algo muito forte que ele fala, mas nem todos entendem ou acreditam, né? Então, por conta disto, de falar no tempo inoportuno, sem consultar a Deus, se poderia falar em que tempo é para ser revelado, a gente pode acabar caindo em meio a julgamentos, achismos, né, das pessoas, ou opiniões que podem minar, né, a orientação dada por Deus, né? Então tem que estar muito, nesse caso que pode acontecer, a pessoa tem que estar muito firme e confiando, né, no que Deus falou, para não se deixar levar, porque as emoções ela pode colocar tudo a perder, né? Aí voltando ao outro ponto que Lauren diz, é o princípio dos reis magos, né, que como Deus mostrou a estrela para os três, para cada um dos magos de Jesus, né, quando ele veio à Terra, e os 3 chegaram no mesmo Cristo. Então Deus pode usar várias pessoas, 2 ou mais, para confirmar algo que ele já falou diretamente com você. Outro ponto é ter muito cuidado com as orientações falsas que ele fala, né? Às vezes eu conheço gente assim que às vezes vai atrás de sessão espírita, né? Astrologia. Eu vejo gente assim, às vezes na igreja mesmo, procurando ver o dia, o signo, né? Olhando o dia a dia. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque
isso pode colocar a gente no cativeiro, né? O diabo, ele